Olá, tudo bom? Eu queria lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. No nosso último encontro, nós falamos a respeito de superações, nós falamos a respeito de mulher, né, em homenagem à data do Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos conversar a respeito de atitudes, rotinas importantes para obter melhores resultados. E aí, para isso, eu gostaria de focar um pouco na rotina matinal, as primeiras horas do dia. E aí eu gostaria de perguntar a você se você tem o hábito de desligar o despertador naquele botão de soneca. Porque se você tem esse hábito, você está passando para o seu cérebro uma mensagem de que é mais importante você permanecer na cama por mais alguns minutos do que sair para a rotina que você tem naquele dia. Se você não pensa assim, basta fazer uma reflexão a respeito do que você faz em momentos de férias, quando você viaja de férias e toca o despertador. Provavelmente você levanta energizado e animado para começar o dia. E por que isso é importante? Isso é importante porque se você parar para pensar a respeito de como a gente inicia o dia, normalmente se você inicia de uma maneira mais preguiçosa, o decorrer do dia vai ser de uma maneira mais preguiçosa. Então, esse momento inicial é importante para a gente energizar e para buscar o desenvolvimento pessoal. E por que isso é importante? Isso é importante porque quando você adquire mais autoconhecimento, quando você se desenvolve pessoal, você se desenvolve, desenvolve o seu eu, o seu interior, a sua energia, as suas convicções ficam mais claras para você, você consegue ter mais foco e as suas ações são mais produtivas. E dificilmente, raramente, uma pessoa tem mais sucesso do que o desenvolvimento pessoal que ela adquire. E para que isso aconteça, é importante adotar várias rotinas que eu considero muito importantes. E a primeira delas, por exemplo, é você iniciar o seu dia introspectivo, com momentos de silêncio. E aí você pode fazer por meio de meditação, você pode fazer por meio de oração, você pode fazer por meio de trazer à memória momentos de gratidão que você tem, pelo que você é grato na vida. E assim, além disso, outros rituais que são importantes para você começar o seu dia energizado e para você caminhar com mais certeza, a passos largos, né, rumo ao objetivo que você quer. A gente parar para pensar se as atitudes que a gente está adotando a cada dia, se as nossas rotinas, se os nossos comportamentos estão nos aproximando ou se eles estão nos afastando daquele objetivo. Que muitas vezes eles afastam. A gente se ocupa com várias tarefas e essas tarefas não nos deixam mais produtivos. Porque a gente tem a falsa ideia de que estar ocupado é estar produtivo. E não é bem assim. E é sobre esse assunto e outros assuntos que a gente vai conversar com o nosso especial convidado de hoje. Ele é um multicampeão. Ele é uma pessoa que é decacampeão brasileiro de kickboxing. Tem títulos mundiais no karatê, tem títulos no jiu-jitsu, tem também a dedicação no kobudo também, agora tem se dedicado nas lutas com facas. E é uma pessoa que tem uma habilidade, parece inata, para as artes marciais, para as lutas. Mas não é só isso. Além disso, ele tem sucesso também na vida acadêmica, um sucesso na vida profissional e na vida pessoal, porque ele tem uma filha lindíssima e tem um outro a caminho também. Então eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da VMV TV o nosso multicampeão Wilson Miranda. Prazer meu, Carla. Obrigado pelo convite. Prazer. Tá? Maravilha. Obrigado. Bom demais ter você aqui. Estúdio lindo. Bacana, tema né? interessante. Gostei muito. Parabéns. Gostoso. A gente está sempre convidando pessoas, Wilson, que tem, pela sua história, pela sua experiência, tem
dicas que a gente pode, até insights que as pessoas podem ter ouvindo a história, né? A gente sempre aprende ouvindo a história de outras pessoas. Maravilha, espero contribuir, né? Acredito que sim. Para esse Acredito material que vai aqui contribuir, importante, sim. né? E até um dos nossos. Eu ia fazer uma surpresa para você, né? Eu estava começando a falar com você um pouco antes, logo que a gente chegou, que o nosso convidado especial ia ser o seu irmão, Léo Miranda, Fazer né? uma surpresa? Ia ser uma surpresa, porque a gente ia botar um quadro de campeão, conversando com o campeão. Legal, legal. Porque ele também tem uma história. É um parceirão também, parceiro, né? né? Parceiro, irmão, camarada, né? Carne e unha, né? Os tamo dois. junto sempre. Maravilha. Numa história e eu quero conversar depois mais sobre isso, uma outra oportunidade, convidar ele para estar conosco também. Claro. Para conversar mais a respeito disso, dessa parceria, desse entrosamento. Mas antes de falar sobre isso, não, eu quero começar falando sobre isso, sabia? Vamos. Começar falando sobre isso. A gente conversar a respeito dessa parceria. A gente vê irmãos que são muito unidos. Mas a gente conhece também várias famílias que não têm essa união, né? Sim. E eu acredito que foi um desafio para você, especialmente porque você é o primogênito, né? Manter essa união que foi tão estimulada, né? Pelo seu Meu pai, né? Pelo pai de vocês. E aí eu gostaria de falar dessa sua visão sobre isso. Na verdade, assim, a família lá em casa sempre foi a base de tudo, né? Meu pai ele sempre pregou muito isso. Ele nos teve mais velho, né? Então, as experiências ele tentava ao máximo no dia a dia explorar com isso. E a gente perdeu ele novo. Eu tinha 20, 21 e meu irmão tinha 17. Então eu estava na faculdade, né, cursando Direito, lá na UNB, puxado o curso, e ele entrando na fase de vestibular. E com o falecimento do pai, primeira coisa, a gente entrou no consenso de questão de herança, que não tinha nem muita... Abrimos mão daquilo para minha mãe e começamos a dar do nosso, né? Eu toquei como primogênito para ele ter uma liberdade de estudo também. E a partir do momento que comecei a ter progresso, comecei a pegar cargos mais relevante, né, na empresa que eu trabalhava, peguei cargo de diretoria novo. Aí eu fui trazendo ele como estagiário, como advogado. 20 e poucos anos, né, Wilson? Eu com 24 já estava no cargo de direção já, né? de uma holding, né? De processos importantes e tal, aí trouxe ele, né, como advogado júnior, estagiário. E fomos subindo juntos. Fundamos uma empresa que vem dando certo também, tem um escritório. E a luta é aquela parceria. Meu pai me colocou no karatê, eu devia ter 7 anos. Eu não me lembro de antes disso. Assim. Foi a base lá com o mestre Testa, um beijo para ele. E vocês sempre caminharam junto, né, nessa história? E meu irmão ia já me levar, né? Não tinha idade para começar, mas já ia. A partir do momento que ele adquiriu seus 7, 8, ele já começou também. Eu já estava com 10, 11, né? E fomos aí, fiz maioridade, pegamos mochila, fomos para a Europa lutar, kickboxing. Então agora eu vou puxar você para o início que a gente ia falar a respeito dessa rotina matinal. Certo. Como é que você começa o dia? E eu falo começar o dia mesmo, desde aquela hora que você abriu o olho, como é que você começa o dia? Você tem um ritual, você já sai correndo para o batente, como é que Carla, você faz? eu acordo com bom humor. Eu acho que isso é importante. Bom dia a dia, né? Vamos ver o que a gente tem agora. E desde novo eu sou acostumado a acordar muito cedo. Então eu acordo com o sol, assim, tipo... Acordo não, eu levanto com o sol. Bacana, né? Acordo, ainda está escuro, mas eu fico ali naquelas orações, mentalizando o que eu vou fazer. O sol despertou, eu levanto, aí tomo café, água, né? Faço as necessidades que tem que ser feitas. E o dia começa, e meu corpo trabalha bem de manhã. Né? Então Você aí daí eu vou matinal, pro treino, eu vou pro treino, faço academia, espiritualiza, né? E eu tiro amanhã sempre para assuntos mais particulares. Sim, bacana. E alguma coisa mais informal, mais particular. Gosto de curtir minha filha ali pela manhã também, que ela tá cheia de energia. Ela tá com a idade mesmo? Vai fazer 2 anos agora, que em fofa. maio. Maitezinha, minha linda. Paixão do pai. Aí almoço e vou pro escritório, aí eu fico. Aí eu toco até 7, já formal, né?
E à noite eu faço meu treino de jiu-jitsu também, descarregar. Como Chego é em- que é para manter essa energia toda até É, o aí final do eu chego em dia, casa, Wilson? um bom jantar, tranquilidade e dormir, né? Dormir. É Aham. que você dorme profundo também. Você dorme bem, né? Tem que dormir profundo, é importante isso. É. Porque tem gente Você é que um precisa felizado, de. porque dormir bem assim Eu tem, durmo, graças a Deus, eu durmo talvez a bem. maioria não consiga dormir Eu bem. durmo bem, eu durmo 6 horas para mim é suficiente assim para mim. Aham. Então eu durmo 11, tal, meia-noite e acordo 5h30, 6. Ah, é? Então você, é assim, em poucas horas você consegue É recuperar 6 horas, né? a É energia. suficiente. Quando eu era mais novo eu É. precisava de mais. Aham, Aí tinha umas 8 mesmo. aham. E é isso. Quando era mais novo, é engraçado porque ele é novinho É porque agora- e fala quando era mais novo. Não, mas porque assim. É porque começou a carreira cedo, né? Eu tava Com olhando as 20 medalhas, a anos, primeira pô. medalha que eu tive foi. Foi em 87, tinha o quê? 8 anos, sei lá. Aham. Pequenininho. A imagem que eu tenho é o juiz de joelho arrumando meu kimono. Entendeu? É essa a imagem que eu tenho. E como profissional comecei novo também, comecei a estagiar com 19, 20 anos. Aham. Meu pai faleceu com 21. É, Né? muito, aí E eu foi tenho tudo- até eu tenho orgulho de falar assim, que todos que eu estagiei, trabalhei, eu virei sócio, né? Ah, Ou que ótimo, né? parceiro pontual, assim, isso aí eu vejo isso com bons olhos, assim, sabe? Sim, que é porque é a parte de relacionamento, Que né? Então, eu sempre trabalhei com o privado, né? Eu nunca tive Ah. estágio em órgão público, eu não conheço bem essa máquina. Aham, Conheço do lado de cá, né? Então eu acho isso legal, assim. Porque é aquela coisa, você tratar o que é dos outros como se fosse seu, né? Aí eu acho que vem uma retribuição. É importante isso, aham. né? Eu É o vejo re- isso como positivo. O respeito ao Se bem tratar do dos bem do outros e outro, né? tal. Do interesse do outro como se fosse seu, né? Então a coisa progride, né? Então, aqui vou comentar que algumas pessoas estão assistindo aqui. Quero saudar aqui a todos aqui que estão nos assistindo, Sirlene, João Leal, tudo bom? Senair, Jairo, Maicon, Carlos Alberto, Wellington Lima, Neilandro Tadeu, Cálice Karatê, Welber Ribeiro, Landes Campelo, Wendel Landes, obrigada Landes, Popó, Josi Alessandro, bacana gente. Hoje eu estou com um outro celular aqui e eu não estou conseguindo ver todas as mensagens, assim, os comentários, mas à medida que conseguir, eu vou falando com vocês. Ai, ai, ai. Programa ao vivo tem dessas coisas, então. Quando você falou a respeito, então, desse teu início amanhã, e que você é uma pessoa matinal, né? E a gente vê quantas pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas. E o que eu falo pessoas de sucesso? Quando a gente fala o que é pessoa de sucesso? Pessoa de sucesso, eu considero aquela que consegue dar o seu melhor naquilo que se propõe a fazer, né? Sucesso é muito relativo, né? O que é sucesso para uma pessoa pode não ser para outra, mas em primeiro lugar ela estar bem com a vida, ser feliz, se sentir realizada naquilo que está fazendo. Ele é uma felicidade, né? É. Ela não significa muito material, eu acho que é mais pro lado espiritual, embora anda junto, né? Mas eu entendo o sucesso mais como essa vanglorização espiritual, a tranquilidade, né? Essa realização. Uma realização essa satisfação pessoal e até aquela ambição também. A ambição ela é importante, né? E faz parte do sucesso, né? Porque já estou no top, tá legal, para aposentar. Tem isso. Você vê que os grandes mestres, caras, morre trabalhando, treinando, aprendendo, ensinando. E isso eu vejo muito. O quanto que a arte marcial foi importante para isso na sua vida, assim, para suas conquistas, porque a gente desenvolve nas artes marciais, a gente desenvolve no esporte normalmente, né? A gente desenvolve uma agressividade que é completamente diferente de violência, né? não é violência, agressividade é aquela energia necessária para você ir atrás dos seus objetivos, né? Você buscar se conquistar, dar o seu melhor. Carla, a arte marcial, ela nasceu junto comigo, vamos dizer, né? Porque desde criança tive ela como integrante do meu formação de caráter, formação educacional, intelectual, enfim. E eu vejo ela muito como o resultado prático do que você escuta. Não falar, você tem que ter compromisso. Pô, se você não tiver compromisso, você vai apanhar, vai perder ou vai se machucar, né?
Ah, você tem que ter dedicação. Se não tiver, você não melhora, né? É. Você tem que ter respeito. Pô, o teu colega de treino, ele vai te ajudar a crescer ali, não adianta machucar um colega de treino, você está se machucando diretamente, entendeu? Lealdade, é leal, né, com os companheiros, leal com o professor, não ficar trocando a camisa toda hora. Então eu vejo a arte marcial muito reflexo do que a gente escuta, daquelas formulazinhas que a gente lê. É verdade, A arte marcial, eu acho aquilo na prática, o empirismo, o empírico daquilo, né? Então eu vejo Tem isso. vários valores, né? Vários isso agrega. princípios que são importantes. Aí que deve ter sido importante, especialmente quando você teve essa perda ainda cedo, né? Do seu pai, e como a arte marcial já fazia parte, ela deve ter te ajudado nessas... Ela me tirou lá da fosse, tipo, na outra semana já fui treinar, a endorfina voltou. Passa, é natural da vida, né? Não adianta você ficar remoendo. É uma competição. Você vai na competição, perdeu, acabou. Vai, treina para outra. Treina para outra, né? Não vai ficar se lamentando, né? E acaba que a vitória também é a mesma coisa, né? Ganhou, aí qual é o subir no pódio, desafio? Recebeu a medalha, acabou. Acabou. Cheio de gente querendo ganhar de você de novo e você já não é mais campeão. É verdade. Vai ter que começar tudo de novo. Essa consciência é importante, né? A humildade, né? Para você estar ciente que você tem que aprender. Você tem que aprender a todo momento, você tem que crescer. E é assim, eu tive uma lesão. Geralmente a gente tem lesão na hora que você está no momento mais relax, né? Na hora que você está naquela adrenalina, dificilmente você tem. Você está relaxado aqui. Que machuca, então né? é a beleza do negócio, né? Tá sempre no zanchin, né? Sempre em estado de alerta. A gente chama zanchin estado de alerta nas artes marciais. Então é aquele estado que você precisa estar a todo momento, você precisa estar atento. Você tem que estar com a mente tranquila, mas corpo aquecido e sempre em estado de alerta para uma situação qualquer, né? Oi, Ângela, obrigada pela audiência. Gente, vocês podem fazer os seus comentários aí que eu vou tentar ler por aqui, viu? Aqui ele deitado ficou um pouco diferente. O Wilson, eu queria que você falasse assim, como é que foi a sua identificação com as artes marciais, especialmente, você falou que teve experiência também, antes de começar, a primeira experiência que você teve com as artes marciais foi com o Karatê? E como é que foi, como é que você escolheu? Não é o Kung Fu que eu quero, não é isso aqui, eu quero o Karatê. Isso é interessante, meu pai, ele me pegou pequenininho e me levou na academia de Taekwondo, numa de Judô e lá na Nagaikan, de Karatê. E eu vi as duas primeiro, que eu acho que ele já fez de propósito, né? Que ele já conhecia o Mestre Tess e tal, o meu primo. Sim. Aí quando eu cheguei lá, eu já optei pelo Karatê, porque o Judô era magro, pequenininho, então ia virar saco de pancada. E o Taekwondo só perna. Sério? E você teve essa percepção, assim, de falar assim? Meu pai era meu, tipo, ele era um cara muito na frente, assim, aí falava. Isso me jogando pro Karatê, ó, porque ele era karateca. Ele já foi estratégico, né? Então a criança você tem que levar ela, né? Aí eu fui no teste, já fui na hora, já tirei a roupa lá na frente, já comprou o kimono, colocou na Lurdinha na época. Lembro. Aí já fui no treino, quem puxou foi até o Celinho, Célio Renê, primeiro treino, molecote também. Isso eu me lembro. E pronto, aí começou, não acabei mais. E em 90, salvo engano, foi quando começou o kickbox aqui em Brasília. Foi. Aí o teste é muito interessante também, que ele falou, olha, você tem adulto e tal, mas você pega um parceiro aí e vem treinar. Eu chamei o Rodrigo, na época, moleque também na quadra, né? E treinava lá vocês, Alta Sete, Didi, aquela turma toda lá. E Kung, né? Mestre Kung, cara fera. E eu lá, com o meu parceirinho de treino. Aí depois quando comecei a ficar mais ou menos um porte lá de 15 e tal, aí eu comecei a treinar os caras, assim. Eu até me lembro, era 8 horas da noite lá. Era à noite mesmo. Era à noite. E eles sempre faziam, convidavam outros lutadores? Sim, foi o Maguila, né, uma vez lá, bateu o saco lá um tempo. O Zorello. Foi. Mestre Zorello foi também. Zorello também. Me abriu grandes oportunidades também, já no kickbox, né? Aí a gente lutou muito kickbox e o karatê em paralelo. E o jiu-jitsu foi uma curiosidade que eu tive uns 10 anos atrás. Como é que por que você falou? Foi por causa do UFC? O UFC ele estimulou. Tal. Mas assim, na verdade, a gente foi pro campeonato e falou, a gente tem que aprender agora a trocar tudo. Isso aí meu irmão conversando.
Aí tinha um tanque na época, lá, vamos fazer com o tanque. Fizemos uma aula e tem um Juquinha, um grande cara também. Aham. Aí a gente fez uma aula com o tanque, não, vamos pro Juquinha, que tem uns Tem que amigos trazer nossos. eu já convidei ele, né, é um para grande, estar aqui, tem que um combinar abração, o dia Juca, o cara, certinho. com o maior carinho. Aí fomos treinar, eles treinaram, não, é lá que é o nosso lugar. E era na 504, coincidência, 505. E aquilo, aí, faixa branca de novo, né? Aham. Aí que foi o problema. Saco de pancada, mas... e ainda mais sabendo que você é preto em outras duas artes, né? Aí que é cobrado, né? É, e o Juca muito carinhoso, muito atencioso. Estamos aí com ele até hoje, né? Aham. Já no segundo ano, já quis participar dos campeonatos também. Para dar Com aquela... 2 anos de prática você já na verdade, com participou de um e evento? pouco, assim. É? Ah, Aí fomos, assim, participando, até hoje estou lá, todo dia treino. ah. Estou já marrom no grau já, querendo a preta, que estou com foco nela agora. Tá E é marrom e isso. você mandou... Porque lá é azul, aí depois da azul, como é que é, É, a é graduação? azul, aí tem graus, né, que eles colocam. sim. Aí quando chega no quarto, você passa para roxo. Tem 4 graus. Passa para marrom, aí chega nos graus pretos. Então tô marrom no segundo grau. Ah, E estou competindo. Eu dei uma segurada um tempo por causa do kickbox, que quando eu estava lutando no ringue. E eu dediquei um pouco mais pro kick, porque eu estava viajando para Europa, pegando título bom. Você está falando dessa Europa, e aí eu pedir para o Gabriel para colocar um pouco aí o pessoal que está nos bastidores não vai poder... Olha, quem está aqui nos assistindo é o mestre Antônio Testa, viu? É, esse aí é o culpado de tudo, né? Mestrão, rosto. Bom, Orgulho satisfação de ter tá aí o com ele. mestre aqui assistindo, viu? E que assistindo aqui o pupilo, né? É, nosso paizão aí, mestrão, é responsável, direto. Pela nossa Nossa formação e nossa formação. visão né, marcial, né? Agora que essa pergunta que você me falou de onde essa curiosidade, o Testa. Pois é, eu ia Testa é um falar cara disso, que né? ele fez um curso de no teatro. Aham. Eu era pivetinho também, lá na Nagaicanha. Ah, Eu fiz com ele. Então ele sempre foi um pesquisador de luta. sim. É, E todas ele as sempre lutas, incentivou isso, que é isso que eu ia comentar. tudo. Porque Testa ele é demais. sempre E é incentivou ele que é o esse- responsável, né? Aham. É, Porque tem que antes tinha essa conhecer história, o- você faz karatê ou capoeira, não sei o que. Não, o mestre falou, não, todo mundo. Ele sempre Cabe todo- incentivou isso, É. né? Você aprender o melhor de cada arte marcial. Esses proveitos né? cabem todos num saco só, não tem essa. É verdade. Isso é muito legal. E ele foi um grande estimulado, né? Porque se ele brecasse isso, eu jamais faria. Pois é. E, ao contrário, sempre É. estimulou, né? Muito pelo contrário. Então, hein, Gabriel, você pode mostrar um pouquinho? Olha só, a gente vai mostrar aqui. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente a luta que está passando ali. Foi a final do Brasileiro, não lembro o ano, se foi 2012, deve ser por aí. Então, O campeão nesse. a gente está mostrando ali, vocês não vão conseguir ver, Eu tô de capacete vermelho aí. mas uma luta que ele fez no... Acho que não tem câmera. É bom. Essa aí foi a final de um campeonato Foi, brasileiro? Campeonato Brasileiro, é. Esse eu ganhei por pontos. Ah, Dei nocaute no primeiro round e depois foi por pontos. essa modalidade é modalidade full contato, contato, né? Então é. tem várias... É, o a busca aí é o kickboxing tem nocaute, várias né? modalidades, né? Então você tem que se adaptar às diferentes modalidades. Tem o full contato, que é o boxe, entre aspas, é o boxe usando perna Isso. também, que visa nocaute. E aí tem o light contato, que exige também muita técnica. É, o light contato lutador. ele é muito corrido, né? Muita técnica. Que é um sombreado, né? Esse aí foi uma especialidade que a gente criou. Aham. Esse até subi no pódio no Mundial lá na Macedônia, para ver onde é que a gente foi lutar, né? Na Macedônia. Na Macedônia. Bacana. Você tem 20 luta aí na Macedônia? Não. Tenho Tem? uma que eu mandei, não sei se tá, mas já é no tatame. É, contra o irlandês na semifinal. Que foi lá de... Tá, pode colocar, por favor. Então essa foi Aí ele interessante. vai comentando aqui. Foi legal, foi contra o irlandês. Esse aí acho que é o mesmo, né? É a mesma luta, É a mesma luta. É. Aí se você puder colocar também a outra, Gabriel, que é a do light contato, né? Foi quando ele foi medalha de bronze no Campeonato Mundial de Foi, Kickboxing. tinham 22 atletas na chave. Olha, uma chave bem Puxado. competitiva, porque Muito. quando a gente pensa em 22 atletas, a gente pensa em 22 atletas do mundo. Então são É um por país, representantes inclusive, tá? representantes de vários países. E outra coisa, os melhores de cada país. de cada país
Que ele foi muito participando puxado do aquele evento. campeonato. Então, os Mas foi. campeonatos da UAPO são muito competitivos. É um campeonato onde o Paulo Zorello, que é o presidente da Confederação Brasileira, né, de kickboxing, ele que é o presidente da confederação, e é o circuito mais competitivo. E é o circuito que é reconhecido pelo Comitê Olímpico. É, né? o ACO, ela tem 150 países, 160. Aham. Ela é reconhecida pela Olimpíada, né, pelos Jogos Olímpicos, Pró-Olímpicos lá. E é a maior do mundo. É a maior do mundo. É a maior né? do mundo, E hoje. é muito competitivo. A é muito WGP forte. dela, Não é? Ah, não tem outra? eu mandei 3. Mandei para você. Só tem essa? Tem um Ah, com o não, americano a gente que eu mandei. Mandou. Não foi Ah, disponível? não conseguiu abrir? Ah, ele falou que estava tudo certo. Mas está bem. Então, apareceu um pouco da luta que você fez no brasileiro, né, de kickboxing. Foram 10 conquistas em brasileiro, né? Foram 10. Deca Como adulto, campeão né? Adulto. Teve juvenil também. Ah, teve juvenil também? Teve, porque o primeiro meu foi em 93, né? Ah, Fui sim. ser adulto em 98. Uhum. Ah, coisa boa. 98, 99. Bom demais, né? Mas tiveram. Eu queria que você falasse assim pra gente, assim, como é que você consegue conciliar os seus vários papéis. Por quê? Porque atualmente o Wilson está fazendo um mestrado em Lisboa, né, na Faculdade Autônoma de Isso. Lisboa, mestrado em Direito. Ele é formado, graduado em Direito aqui na UNB, tem pós-graduação também, né, na UNB. Eu não sei se na UNB. Não, tem na Gama Filho. Aonde? Na Gama Filho. Na Gama Filho. E agora está fazendo esse mestrado em Lisboa, está esperando um filho, né? Claro, eles estão esperando. Eu gosto de falar que o casal está grávido, né? Eu acho que é por aí. E além da tua vida profissional também, né? Ele é advogado e um advogado muito bem sucedido, né? Diga-se de passagem, né? Obrigado. Como é que você consegue conciliar isso tudo? Tem a gente tem tempo para tudo, na verdade. O que a gente tem que fazer é organizar o tempo, né? Então, eu sou adepto ainda da agenda, agenda escrita. Eu faço minhas prioridades, o secundário, o terciário, faço tudo. E vou cumprindo aquilo ali. O prazo é muito importante você ter. Não o prazo de processo, o prazo das coisas, né? Sim. Que a gente tudo tem um prazo, tudo tem um tempo, né? Que os gregos chamam de kairos, né? É o kairos, aquele tempo. Você tem um tempo. E o cronos é o nosso relógio. Eles são distintos, né? Então eu utilizo muito esse tempo do kairos, assim, deixa a coisa amadurecer. Eu gosto de, antes de entrar no projeto, trabalhar ele na minha cabeça, formatar. E organizo o meu tempo. Muita disciplina. Eu tenho muita disciplina. Vou fazer isso, acordo tal hora. Já deixo minha mochila arrumada um dia antes para não ter problema de hora. Eu faço a coisa como tem que ser feita. Você estabelece assim, em cada uma dessas áreas que você faz, você estabelece assim, essas duas tarefas, metas, assim, né? metas. Não, claro. Mais do que tarefas, né? Metas, né? Faço. Melhor falando, eu vou cumprir hoje. Faço. E aí você desestressa com relação assim, porque por que eu estou perguntando isso por isso? Porque sempre quando a gente pensa em termos de tarefas, a gente fica estressado, porque tarefas nunca acabam. Né? Tarefas nunca acabam. Então, quando você estabelece em termos de metas, que é a questão do Kairos, né? De você ver a partir de você perceber o teu tempo como uma bússola, né? Você na direção daquilo que é importante. A primeira coisa é a gente separar a prioridade do que não é. Você separar o que você vai fazer. E relacionar. Quando relaciona, aí você vai cumprindo. Tem dia que você vai ter que estender mais um pouco, obviamente, por aquilo. O que vai te dar uma folga no outro dia. Então, a minha segunda e terça eu sempre deixo ela mais arrochada. Para da quarta para frente, é que nem o brinco, quando eu estou trabalhando você não está ganhando. Você não está faturando. Ali você está... Então eu concluo aquilo ali, eu tenho mais tempo para pensar nos projetos, onde eu posso melhorar. E saber também trabalhar em equipe no sentido de você tocar as pessoas nas qualidades delas. Isso aí a gente aprendeu muito com, vou repetir o nome dele, o Tessa, que ele explora bem os alunos dele. É verdade. Ele pega o mais pesado, o mais leve e consegue universalizar a coisa. E eu tento fazer isso com o meu pessoal. Bacana. Com respeito, numa boa, mas explorar isso sempre para cima, para frente, né? Desde o do operário ali até
Aham. advogado sênior, né? Valorizando Empresários, e é cada claro. um, né, na Na sua linguagem, tentar especialidade, manter a né? linguagem adaptada para cada um. Não querer fazer cavalo voar, né? Você tem que sempre trabalhar na natureza das coisas, né? E eu uso isso, eu utilizar o prazo. Antigamente eu queria fazer tudo, Ah. virar a Como é que noite. você Não funciona como é que isso. você aprendeu a fazer isso? E eu realmente acho uma coisa admirável sua. produção. Porque, olha, ele fica falando isso, mas assim, ele é uma pessoa que tem vida pessoal também. Então, assim, Claro. vira e mexe, ele está viajando com a família, quer dizer, ele não deixa isso, que é importante também, né, de lado. Não, né? e nem Então, pode, né? Como é que você aprendeu a fazer Eu isso aprendi daí? isso Eu estudando acho isso vestibular. É. É porque eu queria um curso complicado e só queria um federal. Né? Era uma coisa minha. Então, e não abrir mão de namorar, de sair, de passear, e abrir mão disso também. Então, o que eu fazia? Estudava de manhã, à tarde chegava, de 2 às 6 estudava. 6h30 pro treino, treinava até tal, voltava em casa, jantava ali 1 hora e dormia. Era todo dia isso, com qualidade. Não adianta a gente ficar 10 horas debruçado num livro também, e no final você vai estar lendo, você não sabe nem o que você está lendo. Tem que ter efetividade, né? Sim. Então eu fazia isso. Aí eu peguei esse ritmo. Aí consegui passar no vestibular com corrida. Da UNB em Direito. Sei lá, 2.000, 3.000 por, muito né, para concorrido, 50 vagas e tal. É. Passei legal na primeira, logo de cara, né? Tinha tentado medicina antes. Pensei em ser Cheguei a médico. passar fora, mas aí não ia mudar muito minha... Quando eu fiz meu pai, passei, toquei o curso legal, perdi meu pai no começo. Mas essa responsabilidade, esse compromisso, sempre tive. Então, a gente tinha fazenda fora, eu ia, muitas vezes eu saía de lá 4 horas da manhã para estar na aula 8. Né? E levava livro para lá às vezes. Então, é administrar isso. Fazendo isso, vai te sobrar o seu tempinho. É Terminou interessante, você falou assim, essa 1 hora de leitura. E isso é tão interessante e é tão importante, esses rituais, importante. porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo para ler, eu só tenho 20 minutos aqui na agenda. Mas se você tirar 15, 20 minutos para ler todo dia, você consegue ler uns 18 livros por ano. Cara, sabe o que eu fazia? Então, assim, já faz uma diferença. Quando eu estagiava, eu muito carregava grande. o livro comigo na minha pasta. É. Aí na fila do banco, na fila do não sei de quê, na fila... ficava Aproveitando lendo. o tempo, né? Carpe Lendo, numa diem. boa. Em vez de ficar olhando pro teto, Aham. ficava lendo. E isso virou uma rotina para mim, então não é sacrifício. Eu não consigo não fazer isso. Entendeu? Eu uso muito, assim, quando eu estou dirigindo, o audiobook também. Isso eu não tenho muito, eu gosto de escutar música. Eu curto. Que é bom também, eu curto, né? Aquele momento de escutar música. Eu curto. Porque é importante a gente também parar e fazer uma tarefa só. Então, assim, é difícil você ver uma pessoa... O que você está fazendo? Estou ouvindo música. Não, porque geralmente está ouvindo música, mas está dirigindo, está fazendo várias outras música coisas. para escutar. Parar... Eu toco, né, violão. Você toca violão? Toco. Se soubesse, eu pedir para você tocar, Me trazer mata o de violão. vergonha, né? Mas a gente teve aqui com o Paulo André Tavares. Eu vi, você viu? Ele toca muito, toca, né? Toca. Não, mas aquele ali, já, mano. Aí não é alta performance, né? Algumas pessoas ficaram falando, não vou tocar não, o Paulo teve aqui, eu não vou tocar Aí não é alta performance, pra mim é baixíssimo, né? Mas eu toco alguma coisa, estudei música um tempo. Né? É o meu hobby. É o seu eu adoro hobby, música, né? assim, música brasileira e de qualidade. MPB, né? Eu gosto para entender a letra, gosto de saber quem fez e tal, faço com... curiosidade, né? Eu gosto. Bacana, esse dom pra música também, será? Que eu fiz. Vamos pedir, vamos provocar um dia para ele vir aqui tocar um violão, né? Ele vai parar de tudo para ficar trocando violão, vai treinar. Aí vai espantar os telespectadores todos, aí vai esvaziar a caixa. Então, a gente falando de hobby, como é importante a gente ter um hobby até para a gente desestressar e ajudar. Ajuda também na criatividade, claro. Ajuda também na disposição, né? Na sensibilidade, né? Você tem como hobby, então, o violão? Eu gosto de música com violão e a gente tem fazenda também. Então, fim de semana a gente vai, anda a cavalo, tal, eu gosto de curtir um rio, um cavalo. A natureza, né? É importante. E a menina, e a Maitê? Maitê é igual um peixinho, nada em tudo que é canto. Não tem medo de água gelada. E cavalo ela vai, mas ela é meio cismada, é pequenininha ainda, né? Bota ela no colo e tal. Mas bem pouquinho, só pra... pra ir ela adora animal, ela adora devagar, bicho. Né? Sabe todos, assim, porquinho, ovelha, imita tudo. Coleção, gosta de fazer coleção? Coleção? Não, coleção não tem. Porque tem gente que, né, Eu sou muito fixado, gosto muito de livro.
É, né? Aí eu tenho um bocado de livro, eu encebo, fico lá. Tal. É. Vou naquela leitura lá. Aham. Naquele sebinho, né? Sebo eu vou no do Rio, eu vou. Tá? Ah, é? Aí eu gosto e tal, eu leio. Aham. Até às vezes compro o livro só para a capa. Aí eu vou ler um pouquinho, que fala, abrir um livro tem que terminar. Eu já acho que eu era Depende, né? assim. Mas eu não vou ficar também me amargurando por eu terminar de uma coisa que eu não estou gostando. É verdade. Entendeu? Então É. eu tenho uma sensibilidade, não. É. Não foi, mas guardo ele. É. É. Vai que eu, lá pra E frente. tem livro que parece que dá para resumir em uma página, né? E tem uns que você lê 200, sei lá, 600 páginas e ainda, pô, mas o cara acabou aqui, né? Queria ler mais, né? Queria ver até onde ele ia com essa história dele. Podia aprofundar mais, É. puxar mais para... Tem uma turma É interessante verdade. nisso aí. Eu queria que você falasse um pouco para a gente de motivação. O que você acha que é importante para a pessoa se manter motivada? O que é importante para no dia seguinte você levantar com essa mesma disposição para começar o dia? O que você considera motivação. que é importante para você se manter motivado? O que você tem a dizer a respeito disso? Eu quero aproveitar e cumprimentar aqui o Paulo Franco, que está aqui nos assistindo, Robson, Roberto Negreiros, Rafael Terroso, Ervandit, Carlos Bastos, o Antônio Mestre, Antônio Tessa está aqui. Eu não estou conseguindo ver todos aqui, porque esse telefone aqui é meio doido aqui. Mas, obrigada pela audiência, gente. Vocês podem fazer um comentário. Oi, Antônio Uripe. Vocês podem fazer o comentário aqui, que aí a gente vai passando aqui, vai perguntando aqui pro nosso multicampeão Wilson. A motivação, Carla, a gente conhecimento, né? O conhecimento, você tirar algumas curiosidades suas. E o aspecto também de cumprimento. Eu curto muito isso, cumprimento. Tipo, assim, fiz, né? Concluí, né? Falta tanto para eu fazer, isso. hoje eu vou dar esse gás aqui, vai chegar. E a questão da saúde também, né? A gente acordar de bem, fazer um bom esporte, fazer o que gosta, né? Seja ler, enfim, o que for. Isso aí a gente está cuidando do nosso templo, né? Que é o nosso corpo. Você falou esse negócio de motivação e tudo, concluir. Aí eu pensei, sabe, que em luta, quando a gente está fazendo uma luta e está cansado e o gás não está aguentando. Pois é, você tira a força, não sabe de onde, não né? sabe de onde que sai E aquela tira. força. Assim, não aguento mais e tal, e a perna já não está saindo direito. Aí você vai lembrar, pô, treina pra caramba, tô aqui, pô, quero aquele metal, né? Aí vai pra cima e às vezes ganha, né? Ganha, geralmente ganha. E eu gosto muito de cumprimento, agora com a criança, né? Dá um estímulo, pô, que eu não imaginava. Mais novo eu tinha a ambição de querer me tranquilizar. Chegar numa condição legal, assim, falar, pô... Agora eu vou ficar agora só eu quero curtindo. dedicar isso, tal. Entendeu? Agora eu tô dedicando muito a estudo, a parte, tô querendo ver se mais pra frente aí, arranco um doutorado e tal. Bacana. Porque as coisas vão andando, o começo, a inércia é complicado, você quebrar a inércia, né? Depois que você quebra ela, aí você vai... Aquele tropismo ali, vai conduzindo, não precisa acelerar tanto, aí você vai tocando o tempo. E dá para você trabalhar né? um outro com projeto. Calma e na direção, e da direção. Né? Agora, calma não quer dizer lerdeza, né? Claro. A calma é aquele... da mente do lutador, né? A mente a mente mas... daquela, a cabeça vazia, né? É. No sentido de tocar aquele projeto ali. E agora eu tô abrindo um projeto aí de computador, essas coisas, né? Com uma empresinha aí, que se trata de questão de meio ambiente, lixo, é um projeto que eu vim desenvolvendo e tal. É um projeto social? Não. Vai encaixar. Mas é um projeto que inclui corporativo de lixo, inclui... Bacana. Meio ambiente, né? Sim. Eu acho que isso aí é a nossa casa, vai ter que ser cuidado. Tipo, a gente já maltratou demais, entendeu? Tem que ser melhor cuidado para as próximas gerações demais já. sofrerem muito, né? Maltratamos demais, tem que ter essa consciência, entendeu? Os especialistas estão falando que a água já não tem mais para Brasília, né? Pois é, e água antigamente era infinito, né? Pois é. Conceito E a gente sempre tratou a água como se fosse infinita. Ainda mais Brasília, né, cara? Brasília desperdiçava que... muito desperdício. Agora é o preço, né? A gente está pagando o preço. É o preço, mas tem que reeducar. Reeducar para as próximas gerações. Agora, a gente começou o nosso bate-papo falando um pouco dessa tua parceria com o Léo.
né? Meu irmão, né? E teve uma vez que ele falou assim, uma coisa que me chamou muita atenção, foi logo depois que o pai de vocês faleceu, que ele teve em você não só o irmão mais velho, mas um pai, né? E com essa diferença pequena, na verdade, de idade, 3 né? anos. Pequena diferença de 3 anos só, né? Mas assim, teve essa relação Teve. tudo, né? E como isso deve ter sido importante, aí oportunamente a gente vai perguntar isso para ele, para as decisões dele, porque acaba que é importante a gente aprender a modelar pessoas que a gente admira. Né? Não tem porquê a gente reinventar o que já está inventado, que está dando certo e tudo. Aí eu quero que você que assista um videozinho, né, Gabriel? Você pode colocar um pouco do vídeo no ar? Eu vou contar um pouco da história minha e do meu irmão, que nós somos apenas 2 irmãos de uma família aqui de Brasília. E meu pai sempre tentava pregar a união e o companheirismo entre nós. Colocou a gente para treinar junto karatê. E tudo que a gente fazia, meu pai sempre fomentava a amizade e a disciplina como os pilares para o alto rendimento e para que nós fôssemos bem-sucedidos em tudo que a gente fosse se aventurar. Para exemplificar esses ensinamentos de companheirismo e honestidade da relação entre irmãos, meu pai usava sempre uma frase que ele repetia diariamente: quando um dividir, o outro escolhe. E isso serviu para resolver os nossos dilemas na adolescência e infância e construir uma relação baseada na harmonia e na honestidade entre os irmãos, né? E para não me alongar muito, eu vou contar 3 casos que eu acho que eu considero marcantes na nossa história, que a gente participa de muitas coisas juntamente com meu irmão, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, me inspira muito, aprendo muito com ele desde sempre. E tem 3 casos que eu vou contar para exemplificar isso. O primeiro caso, eu era órfão, recentemente tinha perdido meu pai, e a gente foi vacinar o gato na fazenda. E após já concluir a vacina, a gente foi tosar a crina da égua, de umas éguas que tinha lá, e aconteceu uma fatalidade de um coice acertar uma tora de aroeira que veio a bater no rosto do meu irmão, quebrou o maxilar dele em 3 pedaços. Ele voou uma distância de quase 10 metros, na hora a gente ficou até surpreendido dele não ter desmaiado. Aí o queixo dele caiu, de uma forma, foi muito, muito chocante na hora. Aí o que a gente tinha a fazer naquele momento foi tirar a camisa e amarrar o rosto dele para segurar o queixo, colocar ele na caminhonete e romper para o hospital mais próximo, que a gente estava em Alvorada do Norte, 300 quilômetros de Brasília. Então aquele momento foi, para mim, não é uma história alegre nem nada, mas foi um momento marcante, que foi um divisor de águas para a gente, a forma de conduzir a lida com animais brutos, de animais de grande porte. Foi um divisor de águas naquele momento. Foi uma pressão muito grande, a gente já não tinha mais a pessoa que resolvia os problemas, e aconteceu um acidente desse. Foi muito marcante essa situação. Uma outra história relacionada às lutas, né? A gente foi para a Europa fazer uma turnê de campeonatos. A gente ia lutar na Inglaterra e na Áustria. A gente ficou quase um mês na Europa lutando. E na Inglaterra nós lutamos em Sheffield. Aí na final eu lutei contra o inglês e eu estava com uma vantagem considerável no último round. Aí eu e o adversário já com o rosto já sangrando bastante, já não estava conseguindo nem enxergar mais direito por causa do sangue no nariz. E estava apenas eu e meu irmão, e ele no caso era meu técnico. E é um técnico muito severo, né? E minha calça estava caindo, já não conseguia mais chutar e nem mover direito, que minha calça já estava caindo, e com o rosto coberto de sangue, e ele poderia, de repente, pedir tempo para parar a luta para poder subir as calças, que afinal de contas eu estava ganhando. E ele, para não me dar uma chance extra, nenhum favorecimento extra, para manter a severidade na relação, mandava que a luta continuasse e eu continuasse lutando. Aí nós levamos lá na esportiva, tudo, a gente estava lá para se divertir e lutar mesmo. Aí acabou que a luta terminou, mesmo com a vantagem, aí me levantaram minha mão, depois mudaram o resultado, mas enfim.
Isso foi apenas uma história que eu considero ela até, de certa forma, até engraçada, para demonstrar como a gente é sempre severo na cobrança um com o outro e ao mesmo tempo se diverte com isso. E a terceira história é relacionada à advocacia. Um grande cliente nosso, que hoje já não está no nosso convívio, já está no plano superior, que veio a se tornar um amigo, uma pessoa muito especial na nossa vida, que era o nosso antigo cliente, o Dr. Sérgio Augusto, que é uma pessoa muito querida por nós. E um certo dia ele me chamou no gabinete dele, eu era muito jovem, iniciando, eu era estagiário do Wilson na época. Aí ele me chamou no gabinete dele e me mandou que eu levasse minha agenda. Aí eu cheguei lá, me sentei na frente da mesa dele. Aí ele falou para mim que eu abrisse a agenda nos meus contatos, para me mostrar a minha relação de amigos para ele. Aí quando eu fui mostrar, quando eu abri a agenda, ele falou, pode fechar a agenda e isso aí você pode jogar fora. Aí eu, como assim, doutor? Aí ele falou, não, você é a única pessoa que você deve guardar é o seu irmão. E isso eu achei muito marcante, porque depois eu fui digerir essa orientação dele, era muito condizente com o que meu pai sempre pregava para nós, que é o quê? Um sempre zelar pelo outro e saber que seu melhor amigo é seu irmão. Aí a gente tem muitos amigos, grandes amigos, mas sempre essa consciência da amizade entre os irmãos e que isso é uma coisa muito abençoada. E para terminar esse meu depoimento, eu vou pedir a Vênia para ler o Salmo 133, que era o salmo que meu pai ensinou para a gente. Como é bom e agradável vivermos unidos como irmãos. A união gera bem-estar. É como o orvalho que desce pelos montes da manhã. É como o óleo fino e liso que desce pela cabeça e pelo corpo, aromatizando e perfumando. A união é sinônimo de vida e bênção para sempre. Então esse é o Salmo 133, e eu vou mencionar os 6 pilares, que também eu acredito que é a base para qualquer relação, seja entre irmãos, entre atletas, entre qualquer pessoa que almeja o alto rendimento dessa nossa existência. É família, respeito, lealdade, disciplina, atitude e honra. Então, meu agradecimento, o meu abraço aos ouvintes, a todos os telespectadores e a quem essa entrevista escutar ou assistir. Muito obrigado. Os. Legal. As palmas aí para o nosso querido... Ficou mais para uma homenagem, né? Assim, passou uma história. Mas foi isso mesmo. Essa da Inglaterra é porque eu sou um péssimo técnico, né? E tava ali naquela guerra ali, só levantei as calças e falei, vamos, bora. Cai pra dentro e continuou batendo. Porque ele tava ganhando, ele foi carpado na luta. É, né? Foi. A verdade é que os caras pediram a nossa camisa da seleção e a gente não quis dar. Sim, então é uma brincadeira que eu faço. Aí pegou e... mas luta por ponto é isso. Aí, como eu falei, tava divertindo. Tá sujeita a essas coisas. E essa questão da amizade foi uma consequência da educação, né? A gente, menino, brigava, meu pai botava os dois abraçados e saía. Se soltar, vai piorar. Era brigou, agora abraça. Olha que coisa bacana. E acaba que dá certo, né? Na hora você não entende, mas depois você entende verdade, que você só vai trazer coisa boa. Né? A unidade, né? Bacana, claro. Importante. Queria que você, se a gente está terminando o programa, eu queria que você falasse o que você considera importante na vida. 6 pilares que ele falou são importantes: família, lealdade, honra, disciplina, integridade e respeito. Agora, no tema seu de alta performance, eu estava refletindo vindo para cá. Né? O que é alta performance? É uma série de coisas assim, tipo... Eu pensei, não, a alta performance vocês têm um compromisso, né? Ela tem um compromisso de querer cada dia você subir um degrau, nem que seja pequenininho, mas você sempre tem um compromisso de querer melhorar um pouquinho no que você fizer. Seja na sua alimentação, seja no seu tratamento, seja no seu bem-estar, seja na sua desenvoltura e tudo. Você pega um ponto seu e fala, não, eu quero me comprometer a melhorar um pouquinho aquilo ali hoje. Então é uma autocrítica também, né? Sim. É importante. Uma autoavaliação. É autocrítica no sentido de autoavaliação. E para os atletas é o quê? É o compromisso de sempre melhorar. Sempre buscar essa buscar técnica, acreditar na ciência, que ela existe de fato.
Nada disso é por um acaso, né? A ciência ela existe, a física existe, o compromisso existe, o poder espiritual existe. Isso é um conjunto, é uma obra, é um conjunto, assim. Ela não dá para você dissociar uma coisa da outra. E a alta performance é você tentar unir essa série de fatores conjuntinhos e colocar numa coisa só. Formar e esse todo formar uma aí, unidade sua. Passível de sempre melhorar, né? Não existe o patamar. São metas, né? Que tem a ver com o sentido de dor, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava falando a respeito disso com os telespectadores, falando que dor significa caminho, né? Então, o karatê do é o caminho das mãos vazias. E o caminho é sempre buscando a perfeição. A gente sabe que não existe a perfeição, a excelência, mas a gente caminha rumo a essa excelência. Aí você né? falou em dor, né? Dor, caminho. No japonês, o karatê. E eu assimilaram a dor. Porque a dor, na linguagem empresarial hoje, ela é uma deficiência. Então, a gente quando vai fazer um aparato, uma análise empresarial, você pergunta para o empresário, qual é a sua dor, né? Sim, sim. Então, a dor também, ela é um caminho da excelência. Mesmo você no sentido latino nosso. Sim. Não só no... porque você vai, como profissional, você vai tentar... Você vai pegar aquilo ali. Aí entra a alta performance. Saber quais são as dores do seu situação, cliente, daquela situação. Para você diagnosticar atuar, ela e atingir a alta performance. Né? Oferecer aí assim, a alta performance daquela instituição, daquela empresa. Que é a alta performance agora empresarial, né? Nesse sentido, né? Porque eu pensei que a alta performance é um conceito que serve para tudo, né? É um conceito meio geral, assim. Porque é excelência. Até o animal tem alta performance. Ele pode ser uma pessoa que busca alta performance. A pessoa, nós seres humanos, a gente convive com isso dia a dia, né? Então esses conceitos eles estão variando, saindo de lugar para deslocando, assim. E a ideia é a mesma, né? Eu pensei nisso agora. É interessante esse conceito alta performance, a gente conversando aqui, porque algumas pessoas falam assim para mim, Carla, olha, eu não quero saber desse negócio de alta performance, porque, sabe, eu quero relaxar, eu quero curtir. Epa, não estão em são antagônicos, né? Não são antagônicos, né? É ao contrário. Se você tiver uma vida de alta performance, você vai ter uma vida para sua família, você vai ter uma vida valorizando as coisas que são importantes, considerando sempre valores e princípios que são importantes para você. Eu acho que você falar que tem uma vida de alta performance, o seu lazer está dentro. Claro. Senão você não tem alta performance. Né? Você é um escravo do seu trabalho, por exemplo. A alta performance, a felicidade está absolutamente lá dentro. A alta performance do atleta é o quê? Ele vencer, pô. Que é a realização, que é o objetivo que ele quer, terminar aquele treino sinistro e tomar uma água gelada. É o troféu do cara ali. E eu acho isso aí é fundamental, assim, entendeu? Junto. A gente até brincava, o Caio, nosso grande amigo. A gente terminava o treino ali. Nosso grande querido Caio Caporal. Deus o tenha no lugar que ele merece. Ele terminava o treino ali, a gente bebia água gelada, pô, aqui é o nosso troféu. É alta performance. É verdade. Né? A gente naquela alcançou o objetivo, o objetivo era aquele. E aí então acho que esse conjunto aí está dentro, não é só ralar não, não é mesmo. Bacana. A gente está aqui no final do programa, Wilson, se você quer falar mais alguma coisa pro pessoal que está nos assistindo, quer deixar alguma outra coisa que você... grande abraço, né, uma gratidão que eu tenho pelo Mestre Testa, que eu tenho o prazer, né, de conviver com ele quase todo dia. Me alimenta muito. Zorelão, que também, o Zorelo, me deu muitas oportunidades aí para viajar pelo mundo lutando. Me incentivou, eu e meu irmão. Eu acho que esse abraço que eu estou dando é valendo lá para casa, assim, dos mirando. E pro Juquinha, que é um cara novo na nossa vida também. Nos recebeu com o maior carinho. Tá aí, paizão. Um abraço, a equipe toda, nota 1000. Carla, obrigado por ter lembrado e participado aqui, orgulho, honra. Obrigada. Lindo estúdio, gostei do papo. Bacana. E espero ter contribuído aí. Eu adorei o papo, achei que foi bom demais. Gostei, o papo bem legal. Bacana, obrigadão, tá bom? Obrigado, viu? Valeu, Wilson. Gente, então, muito obrigada pela audiência de vocês e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 15 horas aqui no programa Alta Performance.